para a gente falar sobre felicidade corporativa, nós temos que voltar nos primórdios, né? A felicidade se iniciou dentro da Harvard. Um professor chamado Sean Nacon, ele quis entender o que estava fazendo os alunos de Harvard infeliz. Nós olhamos para Harvard, o que a gente pensa? Né? O sucesso. Então, por que as pessoas ali dentro estavam infelizes? Ele começou a pesquisar os alunos e chegou numa conclusão que as pessoas costumavam a condicionar sua felicidade a algo. Por exemplo, quando eu tiver uma casa, eu serei feliz. Quando eu tiver um bom emprego, eu serei feliz. Quando eu for casado, eu serei feliz. E aí você sempre condicionava a sua felicidade a algo. E você falou uma coisa muito importante, Glaze, sobre alegria. Alegria é uma emoção, como uma raiva, como qualquer outra. Então, a felicidade ela é bem mais além que isso. E aí depois eu volto um pouco sobre o professor Chaneco, mas existe também uma pesquisa de 85 anos, do professor Robert Walding, professor da Harvard também. Essas pesquisas são extremamente raras no mundo. Ele já é o quarto pesquisador-chefe dessa pesquisa, os outros três já faleceram. E eles pesquisaram pessoas desde a sua infância até chegar em mais idade, né? E os filhos dessas pessoas e os netos dessas pessoas pesquisando exatamente sobre felicidade. Então é um tema que nos Estados Unidos e na Europa é um tema já bem discutido, mas até então era um tema discutido só a felicidade pessoal. E isso entrou também para a felicidade corporativa dentro do ambiente de trabalho, e muito devido à pandemia. Nós sabemos, né, que depois esse período pandêmico, as pessoas estão sim mais depressivas, estão sim, e no início imaginavam que depois que acabasse a pandemia, nós Uhum. teríamos um afeto maior. E, Não aconteceu. não aconteceu. Então as empresas começaram a se preocupar mais com a temática felicidade corporativa. Então, algumas empresas no Brasil já utilizam de ferramentas para trabalhar a felicidade. A gente vai discutir um pouco mais na Uhum. frente. Eu vou explicar também um pouco mais na frente qual foi o resultado que o professor Robert Wald chegou na sua pesquisa e o professor Chaneyco chegou na sua pesquisa em Harvard. A gente vai deixar um pouco mais para frente para falar sobre isso. Tá. E foi uma pesquisa importante, Rena, porque são perfis que começaram após a Segunda Guerra Mundial. Então, são pessoas, assim, de perfis que tinham tudo para dar errado, tudo para ser triste, tudo dentro de um contexto bem, sabe, bem doloroso. É muito interessante. Depois a gente fala mais minuciosamente a respeito disso, mas é fantástico. E, Fabrício, quais são, assim, os principais fatores que você acredita que influenciam a felicidade dos funcionários dentro da empresa? Tá? Dentro da organização, sabemos que a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro da empresa. Então, tem pessoas que não conhecem seu colega de trabalho. Você está ali dividindo, compartilhando com ele a maior parte da sua vida e você não conhece o básico do seu colega de trabalho. Então, as empresas, que eu acredito que as empresas teriam que trabalhar mais a conexão, que é o que vocês falaram, né? Eu percebi na fala da Renata que sempre falou sobre conexões Uhum. e bons relacionamentos. E aí, mais na frente, a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa e ela vai entender bem o porquê que isso é importante dentro da felicidade.